Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para trazer algumas dicas de liturgia para a missa do Natal, a chamada Missa do Galo, que eu falei num outro vídeo sobre ela, sobre a tradição, a chamada Missa do Galo. Agora hoje eu vou falar dicas de liturgia para essa missa do Natal, essa missa que se celebra na noite do Natal, na noite do dia 24 de dezembro. Mas antes queria sugerir que se você está passando pelo meu canal agora, ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever. Aí você vai receber sempre uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E também você pode apertar um sininho ali, porque ali você é notificado com um som cada vez que um vídeo novo é postado. E aí você vai acompanhando essas postagens que são praticamente quase que diárias, né? Então vamos lá, algumas dicas de liturgia que servem para equipes de liturgia, serve também para as pessoas que querem celebrar bem a missa do Natal. Primeira coisa que eu quero recomendar, não percam a missa do Natal. Ela é muito importante, é a coisa mais importante que nós temos. As outras coisas podem esperar. Agora, a missa do Natal, não celebre o Natal sem participar da missa. É inconcebível um católico celebrar o Natal sem ir à missa na noite do Natal. Então, já comece a se preparar desde agora para você participar da missa natalina, a missa da noite do Natal, que é a missa do nascimento de Jesus. Quanto ao horário desta missa, eu dizia num vídeo anterior da missa da meia-noite, hoje pouquíssimos lugares fazem missa à meia-noite, porque se fizer missa à meia-noite, o padre vai celebrar a missa sozinho, porque as pessoas meia-noite elas querem estar confraternizando, enfim, não querem saber de missa nesse horário, mas tradicionalmente essa missa era à meia-noite e ainda é em Roma, como eu disse naquele vídeo. Há lugares que as pessoas colocam 5 da tarde, o sol está lá no meio do céu, celebrando o nascimento de Jesus da meia-noite. Enfim, tudo para ter a noite livre, para poder festejar. Bom, a questão do horário fica a critério da equipe de liturgia, da disponibilidade do padre, porque geralmente, às vezes, os padres nesse dia têm mais de uma missa, tem às vezes até 3 missas, dependendo do número de comunidades, enfim. Mas a equipe de liturgia, juntamente com o padre, define o melhor horário, o horário mais adequado para essa missa. Eu queria destacar também que esta missa do Natal, excepcionalmente, a véspera do Natal ou o dia do Natal, enfim, traz 3 celebrações, 3 missas que são importantes. Se você olhar ali pela liturgia, você vai ver que tem a missa vespertina, a missa de vigília e a missa da noite do Natal. A missa vespertina, ela corresponde ao dia, neste ano, terça-feira, que é a 4ª semana do Advento, porque é de manhã, então ela vai ser a missa da 4ª semana do Advento, a missa vespertina. Se você for à missa do Natal vespertina, você vai na missa da 4ª semana do Advento. A missa de vigília ou a missa da tarde, ela vai das 12 às 18 horas aproximadamente. Essa é a missa da tarde ou missa de vigília. E tem a missa da noite, aquela que eu disse que se chama Missa do Galo, a missa do nascimento de Jesus, a missa que tradicionalmente é à meia-noite. Essa missa do dia 24, essa que é uma missa imperdível, a missa da noite, a missa do nascimento de Jesus. Geralmente, a maioria das paróquias celebram essa missa apenas, que é a missa da noite do Natal. Mas pode ser feita, naturalmente, às 3. Porém, essa missa da noite é uma missa indispensável. Como deve ser essa missa da noite? Então aqui eu quero trazer algumas sugestões para as equipes de liturgia que já estão preparando esta missa, algumas dicas que podem ajudar a comunidade a celebrar melhor, você celebrar melhor essa missa. Por se tratar de missa solene, essa missa tem incenso, ela deve ter incenso, fica importante que seja uma missa com incenso. Então,
e justamente o incenso, porque é uma missa solene. O que incensar e quando incensar? Eu vou fazer um vídeo depois só sobre o incenso, os momentos que se incensa na missa, como que se incensa, enfim. Vou futuramente, depois que passar esse período natalino, eu vou fazer um vídeo só explicando sobre o incenso. Mas tradicionalmente, como essa missa tem incenso, tradicionalmente se incensa 4 momentos na missa, que é o momento da entrada, né? Tem um momento que vem com o turíbulo, o presidente da celebração coloca o incenso no turíbulo, a hora que ele chega ao presbitério, para incensar o altar. Então ele dá a volta no altar, incensando o altar. Nesse dia tem o Círio Pascal, incensa o Círio Pascal, incensa a cruz, incensa o padroeiro. E como é a missa da noite do Natal, se o presépio estiver próximo, pode incensar o presépio, mas o presépio geralmente, como eu disse, não deve ficar no presbitério, deixa para um outro momento. Depois, o segundo momento de incensar na missa é no momento da proclamação do Evangelho. Então, antes da proclamação do Evangelho, a pessoa, o padre ou o diácono que vai proclamar o Evangelho, ele anuncia o Evangelho, incensa o Evangelho com 3 ductos do turíbulo e depois proclama o Evangelho. Esse é o segundo momento. E o terceiro momento é no momento das oferendas. Depois que o altar está preparado com as oferendas, aí então o presidente da celebração, mais uma vez, coloca incenso no turíbulo, incensa as oferendas, pode circundar o altar, incensando o altar novamente, entrega para o acólito, o acólito incensa o presidente da celebração, que faz uma leve reverência, e depois pega o turíbulo e vai incensar quem estiver concelebrando e a assembleia. Esse é o terceiro momento dentro da missa. E o quarto momento é na hora da consagração, só que aí não é o presidente da celebração que incensa, porque ele está consagrando. Então, são geralmente acólitos que vão diante do altar e quando o padre eleva as espécies, no momento da consagração, ele então incensa tanto a hóstia quanto o cálice, tanto o pão que está sendo consagrado e o vinho que está sendo consagrado. Então, são esses 4 momentos que tradicionalmente se tem incenso na missa e na noite do Natal também se pede incenso nesses 4 momentos. Mas também nessa noite, por ser o Natal, é importante que, num dado momento, vá também incensar o presépio onde se colocou o menino Jesus. Algumas outras sugestões também para a equipe de celebração nessa noite. Essas sugestões, elas são todas sugestões aprovadas pela CNBB, elas não configuram abuso litúrgico, pelo contrário, elas reforçam o simbolismo da liturgia. Então, após a saudação, antes do hino de louvor, porque esse dia é dia de festa, tem hino de louvor, é importante recitar ou cantar o anúncio natalino. O diretório litúrgico, ele traz o anúncio natalino, está lá, esse ano de 2019, você encontra lá no diretório litúrgico, na página 42, você encontra um anúncio natalino. Então, nesse momento, após a saudação, o presidente ou uma pessoa que ele delegue, ou um concelebrante, pode fazer o anúncio natalino. Como tem o anúncio da Páscoa, na festa da Páscoa, no Natal também deve ter o anúncio natalino após a acolhida. Durante o hino de louvor, durante o canto do Glória, fica muito bem, evidencia esse momento, se enquanto a equipe de canto litúrgico estiver entoando o hino de louvor, o Glória, porque esse é um ponto alto da liturgia natalina, porque remete aos anjos que cantam louvores do nascimento de Jesus. Nessa hora fica bem se entrar crianças
vestidas de anjo, por exemplo, com sinos na mão, tocando o sino, várias crianças pelo corredor, ou distribuídas no meio da assembleia, enquanto o hino de louvor é entoado. Tocar o sino da igreja, se na sua igreja tem sino também, alguém toca o sino nessa hora, as crianças vestidas de anjo tocam o sino. Fica muito bem esse simbolismo na hora do hino de louvor. Outro ato litúrgico que fica bem é após o evangelho, alguém, o próprio celebrante, ou uma criança, ou um casal, enfim, como a comunidade escolher, ou um casal e uma criança, levar o menino Jesus para o presépio. Lembrando que eu havia dito que durante todo o tempo do advento o presépio estaria sem o menino. Agora, nessa noite é que se coloca no presépio o menino Jesus. E aí poderia ser colocado de modo solene. E aí, então, enquanto tem algum canto, por exemplo, Noite Feliz, que é um clássico para ser cantado nessa noite, que pode ser cantado na versão em latim, pode ser cantado na versão em português. Enquanto se canta Noite Feliz, uma criança, um casal e uma criança, ou mesmo o próprio padre, pode levar o menino e colocar lá na manjedoura. Em seguida, o padre abençoa o presépio, asperge o presépio, abençoa o presépio, abençoa o menino. Então, enquanto isso, as pessoas, a equipe de canto, canta um canto apropriado para esse momento. Lembrando que, por ser nessa noite uma celebração solene, fica bem cantar todas as partes próprias da missa. Já que no advento eu havia dito, evite cantar ato penitencial, o hino de louvor já não se canta, evite cantar o santo, o cordeiro. Então, se você teve essa reserva litúrgica durante todo o advento, agora na noite do Natal, é uma missa extremamente festiva. Então, nessa missa, pode-se cantar tudo. Cantar o ato penitencial, obviamente o hino de louvor, cantar o salmo, cantar a aclamação, cantar os cantos próprios mesmo de ofertório, de comunhão, mas também cantar as respostas da oração eucarística. Fica muito bem, soleniza muito mais a missa se as respostas da oração eucarística forem cantadas também nessa noite. Tudo isso porque é uma noite solene. Então, essa recomendação também é uma recomendação valiosa para as equipes de liturgia, sobretudo para as equipes de canto, nessa noite do Natal. Outra coisa importante, recomenda-se que nessa noite se faça a oração eucarística de número 1 do cânon romano. Essa é uma das orações eucarísticas mais solenes, ela aparece só em ocasiões especiais, como Natal, Páscoa, em outras festas grandes do calendário litúrgico. Então, nessa noite santa, recomenda-se que se use a oração eucarística de número 1, com as partes próprias da missa do Natal, obviamente, e as respostas cantadas. Nesse dia, a cor litúrgica é a branca. Mas se pode também utilizar o dourado, porque é festa. Lembrando que a cor dourada ela é um substituto da cor branca. Então, se quiser utilizar o dourado também, paramentos dourados nesse dia pode se utilizar. A cor é branca da liturgia. E nesse dia, a igreja ela deve estar bem ornamentada. Se pedir uma reserva litúrgica de ornamentos no tempo do advento, agora não. Pode ter muitas flores, muito enfeites na igreja, até lá no presépio pode-se acender a luz, acender a estrela no presépio, porque é a noite do Natal, então isso pode e fica bem. E não esquecer também o Círio Pascal nessa noite, né? Porque o Círio Pascal aparece nas solenidades, então ele deve estar também nessa noite. E, por fim, outras sugestões que você pode aproveitar aí na noite para colocar nessa noite do Natal. Veja se é pertinente, veja se isso ajuda você a celebrar melhor, a comunidade a celebrar melhor. Por exemplo, pode entrar na procissão já com o menino Jesus.
Então, na hora de fazer a procissão de entrada, já pode o menino Jesus estar na procissão de entrada e levar lá para o presépio. Se quiser usar essa dinâmica, também pode. Também pode-se dar o abraço da paz logo no início da celebração, assim que as pessoas chegam. Ou então, dar uma ênfase ao abraço da paz, porque nesse dia pode desejar Feliz Natal. Então, além de desejar a paz, nesse momento do abraço, pode-se desejar Feliz Natal. Então, você pode fazê-lo logo no início, ou pode deixar para o final, para as pessoas já desejarem Feliz Natal, as pessoas que estão participando da celebração. Também pode entrar com o Círio Pascal, o menino Jesus e o Círio Pascal, fica bem também. Fica bem se a igreja está na penumbra nesse momento da hora da entrada. Só com a luz do Círio Pascal e umas luzes bem discretas, para depois evidenciar a luz de Cristo. Isso fica bem também. Fazer um lucernário nessa hora com velas, distribuir velas para toda a Assembleia, lembrando aquilo que a gente faz na cerimônia da Páscoa, porque na Vigília Pascal, aí aproxima o simbolismo da noite da Vigília Pascal com a noite do nascimento de Jesus. Fica muito bem se a comunidade distribuir velas ou pedir que as pessoas tragam vela para essa missa. E à medida que entra com o Círio Pascal e o menino Jesus, vai acendendo as velas da Assembleia, fica muito bonito, dá o sentido da luz de Cristo que vem iluminando a todos, e a hora que chega lá no presbitério faz então a proclamação do Natal. Isso fica muito bonito na liturgia da noite natalina. Nessa noite pode também haver aspersão na hora do ato penitencial, pode-se dar uma bênção especial para as crianças também lá em volta do presépio. A bênção final, ela pode ser dada também com o menino Jesus, eleva o menino Jesus e faz a bênção com ele. Enfim, a equipe de liturgia, juntamente com o presidente da celebração, pode fazer assim, essas dinâmicas litúrgicas que são muito significativas, que enriquecem a liturgia, que não configuram abusos litúrgicos, que são simbolismos que complementam, que aprofunda ainda mais o mistério celebrado. É importante as pessoas saberem disso. É diferente de teatro, é diferente de encenação, é uma forma de evidenciar o ritual da celebração. Fica muito bem nisso. Então, são algumas dicas litúrgicas aí para a noite do Natal, para a celebração da noite do Natal, a missa do Natal. Se você gostou dessas recomendações, sugestões, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo também com outras equipes de liturgia. Eu tenho um subsídio bem grande que a editora Vozes publicou com muitas sugestões. Hoje ele saiu de catálogo, mas você ainda encontra em livrarias de livros usados esse subsídio Liturgia, sugestões para dinamizar a celebração. São sugestões muito valiosas, todas aprovadas pela CNBB. Algumas dessas que eu trouxe aqui é desse material. Então, se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.